Gente, boa noite, tudo bem? Eu esqueci de avisar no Instagram que o último dia de Caninos Brancos seria hoje, gente. Me perdoem, foi tantos acontecimentos, né? Perdoei uma mãe aí corrida com 3 crianças, uns doentes, enfim. E hoje nós temos então nosso último encontro. Para quem quiser participar pelo Zoom, o link do Zoom está lá na minha bio, tá bom? Só entrar por lá, você participa aqui pelo Zoom, quiser abrir a câmera, depois comentar, tirar dúvidas, fique à vontade. Mas é isso, hoje, apesar de não ter divulgado, nós temos aqui o nosso último encontro sobre caninos brancos, a parte 5, vamos fazer a nossa discussão final. Eu espero, aliás, deixa eu começar a gravar aqui, que eu esqueci de começar a gravação no Zoom, peraí. Pronto. Recording in progress. Eu espero que vocês tenham gostado da leitura. Eu gosto muito da escrita de Jack London, não foi à toa que eu escolhi esse livro, não só pela escrita, mas também para que a gente pudesse fazer essa conversa, né? Da história de primeiro plano, das entrelinhas, dos pensamentos que influenciaram, enfim. Eu acho que era um exemplo muito rico para a gente poder discutir aqui em conjunto com vocês. E hoje, então, nós temos a nossa última parte 5. E o pessoal comentando aqui, maravilhosa leitura. Eu gosto muito. E a minha filha, por exemplo, já leu, ela gosta bastante também. Eu sei que é um sucesso aqui em casa. A nossa parte 5 vai caminhando para o final da nossa história. Então agora nós saberemos, assim, o fim que levará o nosso protagonista, né? Caninos Brancos, depois de tudo que ele viveu, depois de vários núcleos em que ele viveu. Não seria diferente agora. A parte 5, ela não vai acontecer no mesmo lugar, né? Vocês perceberam esse movimento do autor? A cada parte, ele nos leva a um novo núcleo, ele nos traz novos personagens, e não seria diferente. A parte 5 vai levar Caninos para outro lugar. E nós teremos outros personagens, teremos outro núcleo para conhecer. E o que vai acontecer, né? Nós descobrimos que Caninos Brancos está ali no norte com o seu novo dono, que agora é um dono amável, é um dono que não desistiu dele, é um dono que correu até ele, que insistiu, que bateu nessa porta até que essa porta se abrisse, né? E conquistasse a confiança deste cão. E agora que ele consegue a confiança, ele percebe que este dono não veio para lá para ficar. Scott não mora naquela região. Ele está ali supervisionando as obras, porque afinal de contas muitas obras são necessárias para receber aquele tanto de gente que ia em busca do ouro. E ele está ali supervisionando as obras, ali a construção e tudo mais, mas ele precisa voltar. Ele não é daquele lugar, ele é da Califórnia. E se você estiver estudando com seu filho, se você for ler esse livro com seu filho, aproveite e mostre a geografia do livro, né? Então, da onde eles estavam de Klondike, onde está a Califórnia, como é que vai ser essa viagem, né? Viajando de navio, de vapor. Enfim, aproveite também para trazer a luz a esses pontos geográficos, porque as crianças gravam depois. Nunca mais eles vão esquecer onde é Klondike, no mapa, entendeu? Então, quando a gente traz uma história, um relato, a narrativa sempre fica guardada. E aí nós vamos entender, então, que ele planeja ir para a Califórnia e deixar Caninos Brancos com com o Matt, né, que é ali o responsável pelos outros cães, pelo trenó. Por quê? Ele acha que é o melhor para caninos brancos, porque afinal de contas ele é um cachorro acostumado ao frio. E a Califórnia é um calor enorme, é praticamente um clima desértico. Então ele pensa o seguinte, não tem como esse cão se adaptar àquele clima horroroso para quem está acostumado com este frio. Então ele planeja deixá-lo com o Matt, ele sabe que o Matt cuidaria dele muito bem, que ele seria ali um bom cuidador. E ele planeja, e no dia que ele vai embarcar, eles deixam o cachorro trancado, o cachorro sabe que ele vai embora, o cachorro sente, né? O livro começa assim, Caninos Brancos sentiu a calamidade iminente, antes mesmo de haver qualquer sinal tangível dela. Este cão sabe que algo ruim, né, para ele está para acontecer. E quando o seu dono sai, ele dá um jeito de fugir da casa. E quando o dono está embarcando neste vapor, Caninos Brancos embarca com ele. De forma que ele, que estava assim decidido e resoluto a deixar o cão, porque achava que era o melhor para o cão, ele abre mão e resolve levar Caninos Brancos com ele para a Califórnia, né? E aí o Matt grita, mas ele não vai aguentar o clima. Só se o senhor tosar o pelo dele no tempo quente.
Mas ele tá falando essas últimas recomendações enquanto a prancha do barco já está sendo puxada e o barco já está se afastando da margem, ou seja, não tem mais escolha, não tem escapatória. O cão vai. E seja o que Deus quiser, né? No final das contas é isso o que o final do capítulo diz pra gente. E o capítulo 2 vai nos levar agora para esse novo núcleo. E chegaremos à Califórnia. Só que nós vamos chegar à Califórnia pelos olhos de caninos brancos. E é muito legal a descrição que o autor faz, porque é o seguinte: Caninos nunca esteve numa grande cidade. O máximo que ele conhecia era ali aquela aldeiazinha, aquele vilarejozinho construído às pressas, improvisado por conta da Corrida do Ouro. E ele vai chegar na Califórnia, ele vai desembarcar em São Francisco, que era uma grande cidade. E o autor vai contar pra gente a visão de Caninos, que fica atônito com aquela cidade, com as construções, com o tanto de gente correndo de um lado pro outro, com as carruagens. Ele nunca tinha visto uma carruagem, não existe carruagem lá no norte gelado. O que vai fazer um cavalo com uma carruagem atolando na neve? Então ele nunca viu isso. E essa realidade nova para Caninos é assim assustadora. Ele nunca viu tanta gente, ele nunca viu tanta coisa, ele nunca viu prédios tão imponentes. E aí o autor vai comparando, né? As choupanas feitas de toras de madeira que ele conhecera foram substituídas por edifícios altíssimos. As ruas repletas de perigos, carroças, charretes, automóveis, grandes cavalos puxando carretas enormes, monstruosos bondes e carros elétricos. Então, assim, é uma modernidade que ele não está acostumado. Então, em meio a tudo isso, mesmo sendo já adulto, né? O livro diz que ele já tinha sua estatura, já tinha alcançado o auge da sua fase adulta, ele se sentia pequeno e insignificante. E havia tantos deuses, ou seja, tantos homens brancos circulando por ali, que ele fica zonzo com tudo aquilo, ele fica amedrontado. Mas ele vai ser levado para a fazenda, e aí nós vamos conhecer o nosso último núcleo, que é a família do nosso herói, a família deste homem que salvou, a família de Scott. E nós vamos entender que Scott não é casado ali, que Scott é casado, mas ele também tem ali a figura da sua mãe, do seu pai. E quando Caninos Brancos chega àquela fazenda e a mãe vai recepcionar Scott, Caninos Brancos acha que é uma ameaça. Porque a mãe vai abraçar o filho e Caninos Brancos, veja, ele nunca tinha visto uma manifestação de um abraço. Era algo novo para ele. É tão novo que ele ameaça a mãe, ele acha que aquilo é um perigo. E a gente consegue imaginar que ele viveu em núcleos familiares que nunca demonstraram esse tipo de carinho. A primeira pessoa que vai plantar essa semente em Caninos Brancos é Scott. Através, primeiro, do seu relacionamento com ele e agora do seu relacionamento com a sua família. Algo novo, ele nunca tinha visto isso, nunca viveu isso, gente. Pensa, um cachorro nunca viu alguém abraçando outra pessoa. Tamanha hostilidade que havia no ambiente no qual ele circulava. Era um ambiente extremamente hostil. E lembre-se que o autor sempre vai trazer pra gente a ideia de que o ambiente interfere nas nossas atitudes, logo, o ambiente hostil trazia um cão hostil. E agora que o ambiente é amável, nós teremos Caninos Brancos totalmente diferente. Um Caninos Brancos amável também. E depois disso, ele vai ter que se adaptar a viver na fazenda. E ele, o livro diz que ele era adaptável por natureza, porque ele já havia viajado muito, já tinha sido necessário se ajustar a diferentes ambientes, mas na fazenda ele vai encontrar algo que ele nunca havia encontrado antes. Primeiro, não há fome, há fartura. Segundo, não há trabalho. Então veja que ele vai viver alguma coisa que ele nunca viveu. Comida não falta, ele não precisa trabalhar, é um ambiente amável, ele tá achando esquisito. Mas, gente, que mundo é esse? Onde é que ele foi parar? E além de tudo é quente. Ele estava acostumado ao frio e agora ele está num lugar quente. Aí na fazenda haverão outros cães. E lembrem-se de que sempre ele foi hostil com os seus semelhantes. Mas agora ele vai ter que entender que eles não são inimigos. Eles não podem ser hostil a eles. E vejam que a transformação que Scott faz com que aconteça em Caninos Brancos vai se refletir, inclusive, no comportamento de Caninos com os outros cães. Ele começa a ser mais amável. Ele não, embora havia assim uma rixa, até o livro diz, né? Havia entre eles uma rixa ancestral entre a cadela que mora na fazenda e ele, porque ela é uma cadela de pastoreio, então ela cuida, enfim, né? A raça geralmente cuida de ovelhas, de rebanhos.
E o Caninos Brancos remete a um lobo, porque ele é um lobo, meio cão. Então, quando ela olha pra ele, ela vê um lobo. Então, a ideia dela é atacá-lo, né? Porque ele oferece ele uma ameaça. Então, embora houvesse essa rixa, porque ela é uma collie, né? Uma border collie, o instinto dele não lhe permitia atacá-la. Então, ele não vai atacar. Ele poderia atacá-la facilmente, ele poderia matá-la, mas ele não fará, porque é uma fêmea. Então, ele vai se adaptando neste novo lugar, com um ambiente que não é hostil, um ambiente amável, um ambiente carinhoso, há amor entre essas pessoas, há uma família que tem um bom relacionamento entre si, há um pai que é uma figura de autoridade. Nós vamos entender que o pai de Scott é um juiz de grande reputação, e a presença desse pai, ela é uma presença que remete à autoridade. O próprio Caninos Brancos, que não sabe o que isso significa, sente que de todos aqueles que estão ali, exceto pelo seu dono, o preferido é o pai, é o juiz Scott. Tamanha a aura de autoridade que ele exerce, né? A figura de imponência que ele tem. Enfim, e Caninos Brancos vai tentando se adaptar a esta vida. Um dia, ele vai descobrir o galinheiro. E ele vai descobrir que comer galinhas é muito bom. Ah, quem entrou na live agora é aqui, ó. Nós estamos discutindo a última parte do livro de Caninos Brancos. Nosso livro de literatura, tá bom? É o primeiro livro que eu discuto de literatura aqui no perfil. O pessoal estranhou um pouco, né? E aí o Caninos Brancos vai atacar as galinhas e vai descobrir que aquilo era uma maravilha, gente. Pensa, comida ali de graça disponível, fácil. Ele vai causar um desastre, uma matança no galinheiro. E ele não entendia que o que ele estava fazendo infringia as regras, que aquelas galinhas pertenciam ao seu dono. E quando ele faz isso, todo mundo fala assim, olha, não tem mais salvação. Uma vez que o cão ataca as galinhas, ele sente ali o gosto das galinhas, ele sempre vai atacar as galinhas. Você vai ter que mandar esse cachorro embora, esse cão embora. Ele não pode ficar aqui, ele vai destruir o galinheiro, ele vai ser uma ameaça. Mas lembrem-se que Scott é o nosso herói, ele não vai desistir de Caninos Brancos. Ele não desiste. E ele diz não, ele não é como todos os outros. Ele vai se adaptar, ele vai conseguir, eu invisto nele, ele vai dar conta. E ele faz até uma aposta com seu pai. O pai diz que não, que Caninos Brancos jamais se reabilitaria, que uma vez caçador de galinhas, sempre caçador de galinhas. E Scott diz que não, e eles fazem uma aposta, e aí se o juiz perdesse, ele teria que assumir que Caninos Brancos era, sim, de fato, um cão inteligente. E então Scott vai ajudá-lo, vai treiná-lo, ele vai deixar com que ele pegue as galinhas. No dia em que isso acontece, ele vai discipliná-lo, vai batê-lo, vai engolir e tudo mais para que ele entendesse. E Caninos Brancos entende com tanta clareza, a ponto de que mais pra frente, no outro capítulo, a gente vai ter um episódio em que ele é colocado dentro do galinheiro e não ataca as galinhas. Porque ele entendeu. E o pai, então, de Scott, o juiz, vai ter que dar o braço a torcer, perdendo a aposta, e vai ter que dizer que sim, Caninos Brancos era um cachorro mais inteligente do que ele esperava, né? E tudo isso vai fazendo com que a gente fique muito feliz. Você não fica confortável? Até o capítulo 4, tá todo mundo confortável. Tá tudo caminhando bem. Caninos Brancos agora está num lugar que é fartura, há uma família amorosa, ele tem um dono amoroso, ele deixa de ser hostil, ele obedece esse dono não desiste dele, mesmo em circunstâncias adversas. Ele vai, insiste, treina, ele deixa de atacar as galinhas e está tudo bem. E a sensação que a gente tem, porque o livro está acabando, faltam 2 capítulos para o livro acabar, a gente fala assim, ai, que bom, vai ter um final feliz. Não, falta um capítulo só, né, para o livro acabar. Ai, que bom, vai ter um final feliz. Acabaram-se as aventuras. Mas aí vem a cereja do bolo do livro, gente. A cereja do bolo tá no último capítulo, capítulo 5. Se você não leu, desculpa, vou ter que dar o spoiler, porque é a parte mais interessante pra gente discutir aqui com a gente hoje. Diz o seguinte, e aí eu vou ter que ler na íntegra. Primeira página do capítulo 5 diz o seguinte: na época, o assunto que dominava os jornais era a ousada fuga de um prisioneiro da penitenciária de San Quentin. Então, pensa, a cidade estava em polvorosa porque um prisioneiro, um homem perigosíssimo, havia fugido da penitenciária. E as circunstâncias desta fuga são pavorosas,
Então, o livro vai descrevendo pra gente, para que a gente entenda quem é este homem, quem é este fugitivo. E o livro diz o seguinte: ele era um homem feroz. Tinha sido mal feito na fabricação. Não havia nascido muito certo. E a maneira como fora moldado pelas mãos da sociedade não o ajudara nem um pouco. As mãos da sociedade são brutas. E aquele homem era um exemplo notável do trabalho manual da sociedade. Ele era uma besta fera. Na verdade, era uma besta humana, porém tão terrível que a melhor forma de caracterizá-lo seria como uma fera carnívora. Então lembrem-se que a gente falou um pouquinho dessa questão, né, de que muitas vezes o animal ganharia características humanas, caninos brancos muitas vezes é retratado com traços humanos, e agora nós temos um homem caracterizado por traços animais. Ele é uma besta fera, ele é uma fera carnívora. Mas por que ele é uma fera carnívora? Por que ele é uma besta fera? Porque ele foi moldado pelas mãos da sociedade. Quando ele era barro, ele foi moldado. E as mãos da sociedade com ele foram cruéis. Entendam? Por que ele é essa fera? Não é pelo seu coração. Não é que ele é pecador. Não é que ele precisa de salvação. Não, 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 não. Ele é isso tudo porque ele foi moldado pela sociedade. Então, de quem é a culpa? É da sociedade. A sociedade que moldou. A sociedade que deu conta desse homem agora. E aí diz o seguinte, ele foi preso, né? Na prisão de Saint-Quentin, ele tinha provado ser incorrigível. Nenhuma punição domava o seu espírito. Ele podia morrer doido, varrido, lutando até o fim, mas não aceitava viver derrotado. Quanto maior era a ferocidade com que lutava, mais brutalmente a sociedade o tratava. Então, aquela ideia da reciprocidade, né? Ele reage de forma brutal, a sociedade também reage a ele de forma brutal. Então, sempre há este eco, né, nessa relação. E o único efeito da brutalidade era torná-lo mais feroz ainda. Botá-lo numa camisa de força, fazê-lo passar fome, dar-lhe surras e porretadas, era o tratamento errado para Jin Hao. Agora ele apareceu o nome dele, o nome nem era tão importante, ele é uma fera carnívora, o nome dele é irrelevante, né? Mas foi o tratamento que ele recebeu. Era o tratamento que recebia desde que ele era um menininho maleável num bairro pobre de São Francisco. Um punhado de bairro mole e macio nas mãos da sociedade, pronto para ser moldado e transformado em alguma coisa. Então veja que o autor vai construindo pra gente essa ideia de que ele era um menininho pobre num bairro de São Francisco e que quando ele era barro mole, a sociedade o moldou assim. Logo ele é uma besta fera por culpa da sociedade, não por culpa dele. Ele é desculpável. É isso que o determinismo social traz. Essa é a cereja do bolo do determinismo social. É uma pessoa que viveu uma situação difícil, que foi criada numa situação de extrema pobreza, que foi tratada de forma hostil pela sociedade, reage de forma hostil, porque a ele, de acordo com o determinismo social, não resta alternativa. Não há escolha. E aí, durante o terceiro período que passou na cadeia, então veja, ele foi preso 3 vezes. Ele era um criminoso já. Ele encontrou um guarda que era uma besta quase tão feroz quanto ele. E o guarda o tratava de modo injusto, contava mentiras a seu respeito, fazia com que ele perdesse benefícios. Então, o que Jack London vai colocar aqui? Ele vai colocar um sistema penitenciário cheio de problemas. O guarda é tão criminoso quanto o Jin Hao nesse episódio. E ele diz o seguinte, que eles eram tão ruins tanto um quanto o outro, que a única diferença entre os dois era que um guarda carregava consigo um molho de chaves e um revólver. Essa era a única diferença entre eles. Veja que a figura da autoridade dessa penitenciária é má. E, gente, não tem como a gente esquecer que Jack London foi preso na sua juventude. Ele ficou detido. Então, não é à toa que ele tenha esta percepção de que esse sistema era um sistema sem piedade. Gente, deixa eu só colocar aqui o carregador que eu esqueci de carregar o notebook. Socorro, que depois essa live cai e é uma confusão pra gente poder resgatar essa live. Deixa eu só arrumar aqui rapidinho. Então, a gente não pode se esquecer disso. Só um segundo.
Pronto, agora sim, sem riscos de perdermos. Ele viveu esse sistema. Então, é impossível você tirar aquilo que você viveu, a sua visão de mundo da sua escrita. Então, esse retrato do sistema penitenciário é muito interessante, porque o carcereiro é pior que o criminoso. A única diferença é que ele tem o molho de chaves. Deixa eu tirar que tá caindo. Pronto. E diz o seguinte, Jin Hao só dispunha de suas mãos vazias e de seus dentes. Mesmo assim, deu um bote no guarda um dia e cravou os dentes na garganta do sujeito, exatamente como os animais selvagens fazem. E não é de qualquer jeito que ele fez isso. Ele fez isso exatamente como caninos brancos atacavam. Vocês se lembram? Que caninos brancos aprendeu a atacar o pescoço da sua vítima? Então agora eu tenho um homem que foi moldado pela sociedade para ser uma fera tão feroz, tão animalesca, que a reação dele é a relação que caninos brancos tinha. Não é à toa que a forma como esse prisioneiro ataca é justamente essa, no pescoço, na garganta do sujeito. Depois disso, Jin Hao foi posto na cela dos incorrigíveis e viveu lá durante 3 anos. 3 anos. Nunca saía lá de dentro. A cela era toda de ferro, chão, paredes e teto. O dia era uma penumbra, a noite um breu silencioso. Jin Hao estava numa tumba de ferro, enterrado vivo. Nunca viu um rosto humano, nunca falava com um ser humano. Então o que Jack London está trazendo pra gente? Gente, é um sistema penitenciário que não tem dó nem piedade. O homem ficou 3 anos numa solitária, sem ver um rosto humano, só ferro. Passava dias e noites berrando de raiva do universo. Também havia semanas, meses, que ele não emitia um único som, mergulhado no breu silencioso que devorava sua alma. Ele era um homem e uma monstruosidade, uma coisa tão medonha quanto a visão mais pavorosa que já se manifestou num cérebro enlouquecido. Este é o criminoso. E numa noite, ele fugiu. Gente, pensa, a cidade, o medo que esse povo não deve ter ficado quando a notícia se espalha de que esse criminoso fugiu. Ele fugiu. E nós vamos entender que ele fugiu com um único objetivo, de vingança. Porque não é à toa que ele sai dessa prisão com um único objetivo. Ele quer se vingar. Ele passou 3 anos numa solitária, sob condições subhumanas, e agora ele quer se vingar daquele que é responsável pela sua prisão. E aí o que a gente vai descobrir, né? Deixa eu só adiantar aqui um pouquinho o que aconteceu. Nós vamos entender que ele cometeu vários crimes, mas que da última vez ele não havia cometido crime, ele era inocente. Só que com todo o passado dele, um crime a mais, um crime a menos, ele foi dado como culpado por quem? Pelo juiz Scott, o pai de Scott. Mal orientado, ele não procura muito bem ali as circunstâncias, uma vez que tem na frente dele um criminoso, já que tinha 3 passagens ali na penitenciária. Então, quando é apresentado a ele que aquele homem era culpado, o juiz Scott não se empenha muito em investigar. Ele aceita que ele é culpado e ele dá a pena. Vejam a questão do sistema penitenciário mais uma vez, né? O tempo todo sendo colocado ali em xeque pelo nosso autor. Então, ele diz o seguinte, né? Daquela vez, excepcionalmente, Jin Hao tinha razão. Ele era inocente do crime pelo qual fora condenado. Mas, no jargão dos criminosos e policiais, era um caso de flagrante forjado, ou seja, Jin Hao foi mandado para a cadeia por um crime que ele não havia cometido. Como ele já havia sido condenado 2 vezes, o juiz Scott lhe impôs uma pena de 50 anos de prisão. Então, ele está preso, ele vai ser preso por 50 anos, injustamente, porque deste crime, ele não era responsável. Deste crime, ele era inocente. Para quem chegou agora, gente, é a live sobre o último parte de Caninos Brancos, de Jack London, tá bom? E aí o que acontece? O juiz Scott não tinha conhecimento de muita coisa, não sabia que houvera uma conspiração policial, que as provas tinham sido adulteradas, que os testemunhos eram falsos, que Jin Hao não havia cometido aquele crime, e Jin Hao, por sua vez, não sabia que o juiz desconhecia os fatos. Então, na cabeça de Jin Hao, o culpado é o juiz. O juiz é quem mandou pra cadeia, e ele ficou na cadeia por conta desse juiz. Logo, ele vai sair para se vingar de quem? Do juiz, do pai do nosso herói. Do pai de Scott.
E o livro, gente, você pensa assim, gente, tá acabando o livro. Como é que esse autor fez isso comigo? Porque se você chega nessa parte, você não consegue parar a leitura, porque a angústia é tão grande de saber o que vai acontecer com esse juiz. Porque este homem, moldado pela sociedade, né, como uma besta fera, vai caminhar para casa, lá para a fazenda, para matar o juiz, e você vai acompanhando e você prende a respiração, quase que até o final do capítulo para saber o que vai acontecer. E o autor, ele é brilhante nessa descrição, porque ele diz o seguinte: quem vai sentir a presença deste homem é Caninos Brancos. Caninos Brancos está na casa. Ele sente que há alguém do lado de fora. Ele sente que um Deus desconhecido andava de mansinho. Ele sabe que tem alguém ali. E Caninos Brancos vai mais mansinho ainda, seguindo intrusos escondidas. Então, o homem começa a subir as escadas da casa. Gente, é quase um filme de suspense. E enquanto isso, Caninos Brancos, imóvel, observava e esperava. E o homem vai subindo as escadas para um caminho que conduzia ao dono amoroso e aos pertences mais caros desse dono amoroso. Quem são os pertences? São seus familiares. E aí, quando este homem vai atacar o juiz, Caninos Brancos o ataca, sem aviso. O pega de surpresa. E a luta que vai ser travada entre este homem e entre Caninos Brancos é uma luta entre duas feras selvagens. E a grande dificuldade de saber quem vai ganhar. E você fica nessa dúvida, será que o Jim vai ganhar? Ele é mais forte? Será que Caninos Brancos vai ganhar e tudo mais? E o que vai acontecer é que quando a casa acorda, o juiz acorda, eles pegam um revólver e vão descer, eles encontram Jim Hall morto. Ele foi morto por Caninos Brancos, mas Caninos Brancos está quase morto. Ele tem ferimentos internos gravíssimos. Ele tem ali uma condição praticamente, né, uma morte iminente. Mas o juiz agora deve a sua vida ao cachorro. Então ele vai cuidar desse cão com todos os recursos. Ele vai levar recursos veterinários, não médicos, até ele leva médicos, os melhores que tinham para tentar salvar esse cachorro que havia salvado a sua própria vida deste grande criminoso. E no final, a gente vai ficar ali na dúvida se ele vai ser salvo ou não. E aí nós vamos respirar aliviados, faltando aí 2 páginas para acabar o livro, de que o cachorro será salvo. E ele então será chamado agora de lobo abençoado, né, por todas as mulheres ali em coro, né? E ele vai sobreviver. E ele vai ter que aprender uma série de coisas, porque ele vai ter uma série de dificuldades, né? Ele vai ter que aprender a andar de novo. Mas o dono dele não vai desistir dele. O dono dele nunca desiste. O Scott é aquele que representa a bondade, a virtude. Ele não desiste de Caninos, não importa o que aconteça. Ele tem para Caninos sempre uma segunda chance, uma segunda vez, uma outra tentativa, um ânimo maior para ajudá-lo nas suas dificuldades. E depois de tanta atenção e cuidado, ele ficou fraco, mas ele convive, ele vive. Ele vai ficar nessa fazenda. E o final do livro é um final, assim, até nostálgico, porque a gente vê que agora há filhotes, né? A Collie tem os filhotes, Caninos Brancos está ali já numa condição de saúde não tão boa, ele tem ali suas sequelas, mas ele está acompanhando o crescimento dos filhotes que estão nascendo, que estão andando. Um ambiente totalmente diferente do ambiente que ele mesmo teve enquanto filhote. Ali não há fome, ali não há perigo, ali não há escassez, não há hostilidade. Ali há um ambiente de acolhimento, um ambiente amoroso, né? E ele fala que a princípio ele se sentia muito inibido com tudo isso, mas aos poucos o livro vai dizer e vai se encerrar dessa forma. Isso foi pensando à medida que os filhotes continuaram a cabriolar e a pisar em cima dele, e Caninos Brancos ali ficou, com olhos semicerrados e pacientes, cochilando ao sol. A figura que a gente tem de Caninos Brancos agora é de alguém paciente com os filhotes que estão aprendendo a andar, estão pisando na cabeça dele, estão tropeçando. Bem bebê, né, gente? Que fica ali atormentando, o filhote atormentando ele, mas ele está pacientemente tolerando
aquele que não tinha nem amizade, nem proximidade dos seus semelhantes, agora tolera os filhotes, porque ele está num ambiente amável, ele se torna amável. Então, desta forma o nosso livro acaba. E Jack London coloca aqui estampado todas aquelas crenças que ele tinha, tanto sobre determinação social, sobre a influência de Marx na vida dele, de Darwin também, quando ele fala das rixas ancestrais. Aqui, Darwin às vezes não fica tão claro quanto no outro livro, né, no Chamado Selvagem, essa questão aparece com mais ênfase. Mas veja, a ideia que eu queria trazer para vocês era que não há uma impossibilidade de ler esse livro, desde que haja uma boa mediação. O adolescente vai entendendo esses conceitos, vai compreendendo o que está por trás dessas linhas, e ao mesmo tempo ele se agrada da história, entende? Ele consegue gostar dessa história, aproveitar essa narrativa que é muito bem escrita e ao mesmo tempo refletir sobre esses pontos, sobre essas ideias, sobre o determinismo social, se a gente concorda, não concorda, por que não concorda, isso é fato, isso não é fato, você tinha percebido isso antes ou tinha passado despercebido? Então isso é um treino muito legal. Olha, quando você leu, você percebeu tudo isso ou não, passou despercebido por você? Então trazendo essa reflexão. E assim, a gente encerra esse nosso clube de leitura, que foi um clube diferente do que vocês estão acostumados aqui no perfil, um clube para falar sobre literatura, e aí encerramos a nossa leitura de Caninos. Se alguém quiser comentar alguma coisa, fica à vontade. O pessoal que está no Zoom também, quiser comentar, abrir a câmera, fica à vontade. Pode colocar aqui nos comentários, ou pode abrir o microfone, porque nós encerramos a nossa leitura de Caninos Brancos, e mês que vem teremos 2 clubes de leitura aqui. Então, mês que vem teremos uma dobradinha, né, do mesmo autor. Primeiro falaremos sobre Futuros Homens e depois falaremos sobre Educando Filhos, né, daqui para a eternidade. Então, teremos uma dobradinha. Vamos começar com Educando Filhos. Eu já liberei as datas, mas eu vou postar de novo, caso vocês tenham perdido. A gente vai falar primeiro do Educando Filhos. No meio, porque essa vai ser um clube de leitura compartilhado, né? Eu vou fazer também com a Ana e com a Mariana. Então, nós faremos juntas 2 encontros para discutir esse livro, Educando Filhos. E entre esses 2 encontros que eu farei com elas, aliás, vai ser um prazer muito legal, vai ser muito bom estar com elas aqui discutindo. No meio, eu vou fazer a discussão de Futuros Homens, bem no meio do feriado do Carnaval. Então, o pessoal que estiver ali de folga vai poder ler. E a nossa ideia de discutir Futuros Homens é justamente dividir o livro ao meio. Primeira metade na primeira live e segunda metade na segunda live. Qual era o trecho da última parte que ia contra a nossa fé? Aqui, olha só. É a caracterização do Jim Hall, do criminoso. Porque ele tira de Jim Hall a culpa do crime. Não há em Jim Hall a culpa por este crime, por todas as atrocidades que ele fez. Porque, de acordo com o livro, ele era uma besta fera, uma besta humana terrível, caracterizado como uma fera carnívora, mas ele é tudo isso por quê? Porque a sociedade o moldou. Então, é aquela ideia que, se a gente for resgatar lá dos iluministas, ela nasce em Rousseau primeiro. A ideia de que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Rousseau trouxe essa ideia. Ele traz a ideia de que o homem é bom, a sua natureza é boa. Quem corrompe a natureza humana é a sociedade. Então, o determinismo social vai colocar esta ideia de Rousseau na máxima. Então, aqui a gente tem um homem criminoso, feroz, terrível, mas ele não é culpado, ele nasceu bom. Quem o moldou desta forma foi a sociedade. E aí ele fala, foi o tratamento que ele recebia desde quando ele era um menininho maleável, ou seja, ele era o barro maleável, no bairro pobre de São Francisco, um punhado de barro mole e macio nas mãos da sociedade, pronto para ser moldado e transformado em alguma coisa. E o que a sociedade fez com ele? O transformou numa fera. Então, é essa a ideia. Os cristãos não creem que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Nós cremos que nós nascemos caídos, pecadores. Nós precisamos de salvação. Não é a sociedade que nos corrompe, nós já somos corrompidos. Pelo contrário, se nós não formos salvos, nós nos tornaremos criminosos, nós nos tornaremos como Jim Hall. Nós só nos tornamos deploráveis assim porque nós somos salvos, alcançados por Cristo. Mas não foi a sociedade que nos moldou assim. Nós não éramos bons e a sociedade nos transformou. Não, nós já éramos maus.
Então, Rousseau, e depois esse pensamento determinista, né, que vai culminar nas ideias de Marx, são contra um dos pilares da fé cristã. Quer dizer que o homem nasce em pecado, o homem é pecador. E ele precisa de redenção. O homem não nasce bom. A culpa não é da sociedade, entende? Então, este é o pilar que a gente precisa discutir quando a gente for abordar esta obra. Por exemplo, ele estará retratado em vários momentos, em vários personagens. A gente falou sobre ele, por exemplo, no Bella Smith, na semana passada, não, na quarta-feira, né, que a gente fez o encontro. O Bella Smith também não era culpado, coitado. Entende essa ideia do que o vilão é o coitado? Não havia escolha para ele, né? A Viviane perguntou assim, onde eu consigo uma biografia do autor tão profunda? Bom, gente, os autores, a gente tem essa biografia atrás do livro, né, que ela tá mencionando aqui, as boas edições têm biografias, mas geralmente os grandes autores, os autores clássicos, têm várias biografias publicadas. Então, quando você vai querer, enfim, de fato, pesquisar a biografia de um autor, você pode acessar essas biografias que são mais resumidas, mais simples, que estão nessas boas edições do clássico, mas você também pode comprar e adquirir um livro que conta a biografia desse autor. E aí a gente tem vários livros relatando, às vezes, a vida do mesmo autor sob ângulos diferentes, então você consegue até comparar, né? A visão de um, a visão do outro, e aí você consegue ponderar ali, talvez, qual a biografia mais completa, qual você pode usar mais. E nós temos várias opções, né, de biografias para todos os grandes escritores. Alguns, inclusive, escreveram autobiografias. Agora, quando é autobiografia, a gente sempre tem um pé atrás, porque dificilmente, num relato autobiográfico, o próprio autor vai contar, assim, todas as suas mazelas para o mundo, né? Geralmente, a gente dá ali uma organizada no que vai contar e tudo mais. Quando a biografia é contada por outra pessoa, há uma tendência de a terceira pessoa é isenta ali, né? Ela pode trazer ali vários detalhes que talvez o próprio autor não queira trazer. Mas a gente tem várias opções, sim. Depois, se vocês quiserem, eu posso deixar algumas aqui nos comentários da live. Mais alguma pergunta, gente? Fiquem à vontade. Aproveitem. Dúvidas sobre, né, ficção, primeiro livro de ficção discutido aqui no perfil. Então, aproveitem. Mês que vem a gente volta aos livros temáticos sobre educação de filhos. Mas eu quero ver se volta a discutir ficção com vocês também. E se vocês gostaram, depois vocês me falam, né? Se a gente planejar aqui mais algum livro de ficção para lermos juntos. Marília, eu gostaria de saber... Depois eu quero perguntar. Então, pode perguntar. Pergunta primeiro. Desculpa. Aproveitando que você falou que é ficção, como que a gente define o gênero, né, quando tem mais que um, né? Por exemplo, ficção, mas quando a história, ou o romance geralmente fica mais claro, né? E o ficção. Mas e os demais, quando tem dois, qual que predomina, vamos dizer assim? Então, primeiro a gente tem uma ideia assim, ficção e fatos reais, né? Então, a gente tem, por exemplo, as biografias são fatos reais. A vida ali do autor aconteceu de fato, né? Eu mencionei quarta-feira, por exemplo, o livro Meninos de Ouro é um relato, é um fato. Aconteceu, é a biografia daqueles meninos. Tudo que não for real vai ser uma ficção. Agora, a ficção, ela pode ser dividida em categorias, vamos dizer assim. E muitas vezes ela é dividida pela categoria mais simples possível, que é o tamanho da obra. Então, quando é uma obra bem curtinha, a gente diz que é um conto. Quando é uma obra um pouquinho maior, a gente diz que é uma novela. E quando é uma obra grande, a gente diz que é um romance. Então, o romance, na verdade, não tem a ver com o tema da história, mas com o tamanho da história. Da mesma forma que o conto não tem a ver com o tema, mas com o tamanho. Então, essa é a primeira separação que a gente faz na ficção, né? Em que a divisão é feita pelo volume de texto mesmo. Então, volume curto é um conto, volume grande é um romance, um volume intermediário ali maior que um conto, mas menor que um romance é uma novela. Então, essa é a divisão que a gente faz. Mas todos eles são considerados ficção, porque eles não são um fato real, né? Foram aí uma história inventada, por mais que muitas vezes ela se baseie, talvez, em algum fato real, mas ela foi criada ali na cabeça desse autor, então ela é considerada uma ficção. Deixa eu voltar aqui. Alguém perguntou, o Chamado Selvagem seria o início da história dos lobos? Sim, o Chamado Selvagem é publicado primeiro, depois vem Cânions Brancos. Mas eu
particularmente, gosto mais da história de Caninos Brancos do que da de Chamado Selvagem, por isso que eu escolhi esse. É um gosto pessoal. Eu acho a história mais envolvente do que o Chamado Selvagem. E os adolescentes tendem a gostar mais de Caninos Brancos do que do Chamado Selvagem, por isso que eu comecei por ele. Mas a ordem certa seria ler primeiro Chamado Selvagem e depois Caninos Brancos, porque Chamado Selvagem foi de fato o livro que deu a fama a Jack London, né? Foi a partir desse livro que ele foi reconhecido, a sua primeira grande história deste Canadá gelado, deste ambiente, dessa corrida do ouro e tudo mais. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Voltando aqui nos comentários. Acho que não. O pessoal que tá aqui no Zoom, quiser perguntar, fica à vontade. Se não, encerramos então por hoje. E como eu falei, espero que eu tenha incentivado vocês a lerem ficção. Nós sabemos que nós, adultos, temos uma grande tendência de lermos só livros técnicos, né? Livros para uma função, livros para uma ocasião. E a letra da ficção, como a gente falou no primeiro encontro, ela é muito rica, muito enriquecedora. E conversar sobre ela com os nossos filhos é muito bom, é muito enriquecedor para nós e para eles. Então, esse é o tipo de obra pra gente não... Claro, a gente não vai trabalhar Caninos Brancos com uma criança pequena. Eu tenho filhos, por exemplo, de 6 anos, 7 anos. Eu não vou usar essa obra para trabalhar com eles. Mas com crianças mais velhas, com adolescentes... Quantas conversas à mesa, né, a gente pode ter conversando sobre essa obra, aprofundando o que enxergou, o que não enxergou, o que está por trás, concordamos ou não e tudo mais, né? Alguém me perguntou aqui sobre a matrícula da Escola de Literatura, o que acontece? Eu hoje estava entrando em contato com as mães da lista de espera, porque as vagas do Modelo ao Vivo acabaram, a gente deixou lá uma lista de espera, eu tenho algumas vagas remanescentes, eu estava lá chamando algumas mães... dessa lista de espera. Então, até o final de semana a gente deve concluir esse trabalho e avisar, inclusive, as outras que permanecerem na lista que não se teremos vaga ou não teremos vagas, para que a pessoa não fique ali esperando, né? Mas, para quem não conseguiu a vaga do Modelo ao Vivo, para as crianças, nós teremos o modelo da tutoria, que é exatamente o que eu estou fazendo aqui hoje. O modelo de tutoria é isso. São as obras discutidas com os pais. Então, na tutoria, nós temos um modelo ao vivo para os pais, as aulas são à noite, quinzenais. Nós vamos discutir as obras com os pais, de forma que os pais possam discutir essas obras com seus filhos. Essas matrículas do modelo de tutoria estão abertas, estão lá na página. A página agora sim está na minha bio, gente, tá tudo certo lá, tá arrumado o link, tá tudo certinho. Então, a tutoria está aberta, e aí nós temos 2 modelos de tutoria, teremos tutorias de obras infantis, aquelas obras clássicos infantis, né, que a gente considerou ali fase 1, deixa eu lembrar aqui, Heidi, Pinóquio, Peter Pan, esses clássicos que toda criança deveria ler. E temos a tutoria da fase 2, que vai discutir este ano a Idade Antiga. Então vamos conversar junto sobre Gilgamesh, mitos gregos, Ilíada, Odisseia, Eneida, enfim, vamos passear ali pela linha do tempo da Antiguidade. Então, estes 2 estão abertos à tutoria. Agora, o modelo ao vivo para as crianças, tá lá fechado, só aí espera, e eu estou contactando aí algumas pessoas para algumas vagas remanescentes, que até o final de semana a gente já encerra, porque as aulas começam na semana que vem, primeira semana de fevereiro, tá bom? Deixa eu ver aqui se não ficou nada. O pessoal falou, deixa meu nome na lista de espera. A gente tá fazendo pente fino 1 a 1 ali, comecei pelas mais antigas, para seguirmos, né, a ordem. Estamos contactando, porque a gente tem, claro, dificuldade de horário, às vezes a família não pode no horário que nós temos a vaga, e aí a gente vai passando pro próximo, mas estamos entrando em contato. Obrigada, Thaís falou que está adorando as explanações, muito obrigada, eu fico feliz. A nossa ideia era trazer a ficção de volta para a mesa, né? A gente teve aí quantos anos de civilização em que os livros, as histórias eram parte das conversas, das discussões, né? E isso ficou no passado. E há uma riqueza muito grande em trazê-las de volta. Então, eu espero que tenha servido de incentivo para vocês essa leitura. E se você gostou desse modelo, se você acha que isso pode te abençoar e te ajudar nessa caminhada, a gente vai fazer exatamente esse modelo com os pais de crianças aí de 7, 8 anos, mais ou menos, que vão ler os clássicos infantis, e também com os pais de crianças aí de 9 a 12 anos, começando pela Idade Antiga. A nossa ideia é deixar depois, ano que vem, Idade Média, Moderna e Contemporânea, passearmos ali pela linha do tempo com os pais, aprofundando e conhecendo outros autores e outras obras, tá bom?
Muito obrigada, gente. Muito obrigada, pessoal que tá aqui comigo, mesmo sem divulgação, né, gente? A pessoa não divulga que vai ter live, como é que o povo vai saber? Muito obrigada pela compreensão. Vai ficar lá salva no perfil, tá salva aqui no perfil. O pessoal que teve dificuldade porque tava travando, não sei o que acontece, também está salva lá na plataforma da Pilgrim. Então, vocês que não conseguirem assistir aqui pelo perfil, podem assistir por lá. O vídeo é o mesmo, vai estar salvo nos 2 lugares, tá bom? Então, que Deus abençoe vocês, um bom final de semana. E nos vemos, então, vou colocar aqui a divulgação para discutir futuros homens e ensinando os filhos daqui para a eternidade, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Um abraço, uma boa noite.